Povo de Deus, Ezequiel capítulo 6 e capítulo 7, né? De vez em quando nós vamos estar trabalhando aqui dois capítulos. O livro de Ezequiel é muito grande e às vezes vamos trabalhar dois capítulos, assim como hoje, né? Bom, nós estamos aqui em um contexto já muito conhecido, bem repetitivo na palavra aqui, né? Que é a idolatria. Não há dúvida nenhuma que havia muitos pecados lá no povo de Israel. O pecado de injustiça social, é isso? Pecado na área sexual, pecado diversos. Mas o pecado top, mais que trouxe desgraça, sem dúvida, é o pecado da idolatria. E nós já aprendemos que há uma diferença muito grande do pecado de Israel para o pecado, para a idolatria daquele povo lá, para a idolatria de hoje, porque naquele povo lá é uma idolatria ah, que substituía Deus, né? A idolatria de hoje, apesar de ser idolatria e é errado, não substitui Deus, porque o povo de hoje entende que esses deuses, né, esses santos que eles fazem, são secretários de Deus e que Deus autorizou a eles a mediar por eles ou então a abençoar. Então Deus continua sendo Deus e ele tem seus secretários, ele tem seus servos, suas servas que ele escolheu para nos abençoar, né? Esse é o entendimento do mundo. Então é uma idolatria, mas não é uma idolatria tão pesada quanto a idolatria do Velho Testamento. Lá era complicado, lá era substituição mesmo. Agora, por que isso é tão presente? Por que isso é tão presente lá na idolatria do povo de Israel? Eu tenho aqui uma conjectura que eu penso ser muito provável. Vamos fazer uma comparação. Hoje, qual é a relação que nós temos hoje com Deus? E eu falo aqui mais no sentido de igrejas tradicionais, né? Batista, presbiteriana, metodista, e outras que têm essa linha mais tradicional. Qual é o contato que nós temos com Deus? Nós temos o contato com Deus através da palavra. Nós oramos a Deus, nós lemos a sua palavra e cultuamos ele em casa e no templo, né? E em casa aí ainda é um sonho que ainda não se concretizou. Na sua grande maioria ainda é a minoria que faz isso, infelizmente. Então esse é o nosso contato com Deus. Agora, qual é o contato, por exemplo, que o espírita tem com Deus? Pelo menos na visão dele. Ele não tem um contato por leitura da palavra, essencialmente. Ele tem as leituras, ele tem. Mas além da leitura dele, ele vai no templo, né? Ele vai no local lá de encontro e ele fala com a entidade. A entidade se manifesta. Fala com eles como eu estou falando contigo aqui agora. Entendeu? Eles ouvem a voz. Então é muito mais sedutor. Entendeu? Outro exemplo. Como é que é as doutrinas hoje espíritas a nível social? São muito mais livres. O espírito vai para um carnaval. Ninguém vai vai para um carnaval tranquilamente. Torce para uma escola de samba. Assiste tudo quanto é tipo de filme, seriado, é, é, Big Brother, tudo que é da televisão. Você não vê essas normas que nós temos dentro das igrejas evangélicas nesse movimento lá fora. Eles são livres. Tu percebe que esse sentimento de espiritualidade, esse sentimento de estar servindo a Deus desvinculado a doutrinas, a comportamento, é muito mais sedutor? Claro que é. Porque no Espiritismo não se fala quase sobre essas questões. No catolicismo, praticamente, também não se fala. Então a pessoa vai no catolicismo, ela vai lá, ela mantém a vida religiosa dela, ela se sente bem com Deus e ela está livre para viver esse mundo em todos os aspectos, né? Não se combate bebida, não se combate assim, como combate mesmo cigarro. A pessoa pode até ouvir falar que não é bom, mas ela não vai ser desligada por fumar, né? Não vai, porque ela vai lá frequentar, vai fazer as atividades dela, né? E vai, na mente dela, tá bem com Deus.
Esse tipo de religiosidade, esse tipo de vida cristã é muito melhor, no sentido é, humano, né? De vantagens humanas. Mas não é isso que é o cristianismo, não é isso que é apresentado na palavra de Deus. Então, naquela época, nós temos um Deus rígido, um Deus de princípio, e nós temos vários deuses concorrentes, que na verdade são demônios, que não são tão rígidos assim, e sempre seduziram o povo de Israel. Você tem uma ideia? É, no povo de Deus, para você ser um sacerdote, tem que ser da família, tem que ser da tribo de Levi e da família de Arão. São dois requisitos. Não basta ser israelita, tem que ser da família de Levi, da tribo de Levi. E não basta ser da tribo de Levi, tem que ser da família de Arão, né? Tinha muitas pessoas levitas que não eram sacerdotes, porque não eram da família de Arão. E no outros povos já é mais aberto, né? Você já tem uma possibilidade maiores, entendeu? No aspecto de social, no aspecto sexual, no aspecto de doutrina, o Deus de Israel era um Deus ali que mantinha as rédeas na mão. Lá fora, vem pra cá, pra que essa rigidez toda aí? Pra que tu vai viver como servir a Deus nas igrejas evangélicas, cheio de normas, cheio de doutrina? Aqui tu pode servir a Deus, vai para carnaval, tu vai pular, e tu pode tomar tua bebida alcoólica, né? Tu vai fumar, né? De vez em quando tu pode fazer umas saidinhas aí. Isso não toca nesse ponto aí, isso aí é teu, isso aí é você com Deus. Aqui não toca nesse assunto aqui. Aí a pessoa pode usufruir desses pecados todos, dessa sedução toda, e se sentir bem com Deus. É muito mais fácil. Então perceba que é esse, me parece ser, o contexto lá. E por isso que ali, ó, o tempo todinho, chega a ser cansativo, né? Chega a ser maçante a abundância de relatos de condenação à idolatria. E é o que nós estamos vendo aqui. No capítulo 6, versículo 3, fala sobre os altos, né? As pessoas iam subir ao monte, quando não tinha templo, e também tendo tempo, porque a adoração tinha que ser lá no templo. O negócio de ir para longe, sabe? Pô, tem que ir lá para longe para cultuar. Já, quando não tinha, aí era, o pessoal subia ao monte para adorar a Deus. E tinha aquela adoração verdadeira, dedicada a Deus lá no monte. Só que lá no monte também tem outras adorações. É lá no monte que eles têm justamente o contato com essas seduções. E aí ó, acabavam se envolvendo. Tipo assim, a pessoa vai fazer evangelismo no carnaval. Não está preparada? Na verdade, ao invés de evangelizar, vai ser evangelizado, porque não está preparado. Lembra daquela história que já contei algumas vezes? A pessoa foi. A, a pessoa era uma vendedora, uma excelente vendedora, e ficou mal da saúde, de doença, ficou doente. E aí o médico falou: oh, infelizmente não tem mais jeito. E a mãe preocupada: ah, meu Deus, meu filho, o quê? Aí chamou um irmão para lá evangelizar o doente. Que esse irmão aí gostava de evangelizar, não sei o quê, né? Algumas vezes a história é o pastor, outras vezes é o irmão. A verdade é que o irmão topou o desafio de ir lá evangelizar a pessoa, já ver se conseguia, né, levar a Cristo. E aí chegando lá, ficou lá umas meia hora com a pessoa e a mãe fora na aflição, né? Ver se conseguiu o objetivo de levar a pessoa a Cristo. Aí quando ele sai lá da sala, a mãe, e aí, como é que foi? Aí o irmão, poxa, irmão, infelizmente, ele está com o coração muito fechado. Nem diante da morte ele está quebrantado, não sei o que, por lamento. Li para ele, sabe? Falei com ele, usei ilustração, fiz tudo que podia, não consegui. Ah, não sei o que. Aí quando ele estava indo embora, daqui a pouco ele deixou cair assim uns papéis. Aí o que é isso? Aí foi ver assim. Aí quando a mãe viu, né? O cara era vendedor, cara. Conseguiu fazer uma venda.
O cara era vendedor, tava morrendo, conseguiu fazer a venda pro crente. Foi a última venda que ele fez, né? Bateu o recorde dele. A venda no leito, ele conseguiu vender. O que essa história nos mostra? A questão do preparo, a questão do elemento sedutor, de estar preparado para uma mensagem, tá firme naquilo que você acredita. Aí a pessoa vai lá para o monte, não está firme, vai ser seduzido por aquilo. O cara vai para o carnaval para evangelizar, acaba sendo evangelizado. Então o monte é isso, sai de lá porque lá não é lá tem mistura e eu não quero mistura, não só na questão de sedução, mas também uma prevenção para que não houvesse misturas. Eu não quero mistura, tá? Não quero. Não quero essa confusão aí, né? E muitas vezes, porque às vezes a pessoa pode permanecer com Deus, mas na verdade o sentimento já está em adultério, né? Não tem aquele tipo de relacionamento que a pessoa se relaciona, mas na verdade o coração dela tá em outra. Se relaciona até muitas vezes intimamente, mas no momento da intimidade a mente está em outra pessoa. Tem esse negócio, essas coisas acontecem. Então tem isso, a pessoa não separou, a pessoa está lá, mas está em adultério. Então, há naquele contexto lá pessoas que acabavam se enveredando para a idolatria e aqueles que não se enveredavam, mas estavam seduzidos no coração por aquilo. Então, tinha que evitar. Mas o foco principal, me parece, era a questão justamente desse elemento sedutor para o povo de Israel. Lembra da história de Balaque e Balaão, lá em Números capítulo 22? O Balaque tentou fazer Balaão amaldiçoar o povo e Deus impediu, não vai, não vai, não vai, porque o Balaão ia ter vantagens financeiras, e aí Deus impediu, mas depois a história vai mostrar que ele acabou não amaldiçoando, mas arrumou um jeitinho de ter vantagens e fazer o povo de Israel pecar. Qual o jeitinho? Mulheres. Mulheres, sim. Aí o povo lá inimigo seduziu os homens de Israel e aí se envolveram com idolatria, né? Tanto é que lá no Apocalipse vai fazer menção, né? Ao caminho de Balaão, né? Se envolveram pelo caminho de Balaão, entendeu? Então a sedução é muito grande. Quem não está firme vai ser seduzido por esse mundo. Porque o mundo, ele sabe que o caminho de derrubar o cristão, a fé cristã, é o caminho mais fácil, porque o caminho do cristianismo é a porta estreita, né? Mas já pregamos sobre isso. Não é difícil. Somos nós que não nos preparamos adequadamente. E mais uma vez eu faço menção à ilustração do vendedor que conseguiu convencer o cristão na hora da morte. Então ele estava preparado para vender o produto dele e o cristão não estava preparado para anunciar a mensagem dele. Foi seduzido, entendeu? Foi seduzido, ok? E aí, aqui nós tínhamos no capítulo 6, capítulo 7, o anúncio do coro. Já estou falando com vocês. Se não estão obedecendo, então, quem não vai pelo amor, vai pela dor. E nós temos aqui só relato de sabão, de cinto. Deus tirando chinelo para mandar em cima, o cinto para mandar em cima do povo. Olha aqui o versículo 9, ó. Presta atenção aqui, de acordo com a minha versão aqui da Bíblia Plenitude. Capítulo 6, versículo 9. Então se lembrarão de mim, depois do coro, os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Então se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro. Pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos, tá vendo? Os seus olhos que se prostituíram após os seus ídolos. Sedução, filho. Olhos. Jesus falou, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz.
Jó capítulo 31, ele fala, eu fiz um pacto com os meus olhos. Então a sedução vem através dos olhos, através do que se ouve, do que se vê principalmente. Então era a sedução, era a ferramenta do povo lá fora. Ok? E lembrando também que eu não falei, em muitas igrejas evangélicas, Deus, além de falar pela palavra, ele fala em profecia, né? Ele fala em revelação. Eu acredito nessas coisas? Claro que acredito. Agora, de 10 casos aí, para mim, no mínimo 8 é sedução, é diabo. Entendeu? Que não é normal, isso não é o. Não deveria ser o normal, deveria ser o extraordinário. Porque o normal é a palavra. Então tem muito diabo trabalhando, tem muito principado e potestade dentro de muitas igrejas evangélicas fazendo arruaça, seduzindo as pessoas em nome de Deus, realizando milagres, né? Dando poder a líderes, e esses líderes que estão em adultério, que estão com transações erradas, com corrupção, estão fazendo tudo que levando o povo a uma espiritualidade, não a um cristianismo, a esse pessoal tendo, entre aspas, poder, curando, qual é o sentimento que eles têm? Pô, Deus está comigo. Eu posso estar até uma coisa errada na minha vida, poxa, tá? Eu estou aqui casado com a minha esposa, mas aí, infelizmente, essa mulher é complicada, né? Ou então esse marido, ele não está fazendo a parte dele, ou ela não está fazendo. Aí, quer dizer, surgiu outra mulher aí, surgiu outro marido, e quer dizer, é consequência, né? Posso fazer, não queria, mas Deus me compreende. A pessoa não fala isso, mas a pessoa sente. Deus me compreende. Tanto me compreende que está me usando. Aí o principal poder estar ali laçando a pessoa. Porque se Deus não me compreendesse, ele não me usaria. Se Deus não tivesse comigo, eu não estaria fazendo cura. Se Deus não tivesse comigo, eu não profetizaria e não aconteceria. Mas quem está fazendo tudo isso? Principado e potestade para seduzir a pessoa, e seduzindo a pessoa de muita influência, vai seduzir outras pessoas, vai manter um engodo, e muitas pessoas servindo a principados e potestades terão o sentimento de estar servindo a Deus. É isso que funcionou no Velho Testamento e é isso que funciona até os dias de hoje. Ok? Então, sedução, versículo 9. Né? Não quero que você vá para os altos, não vá para monte. O monte era proibido. Né? Ir para monte era proibido justamente para não ter mistura, para não ser seduzido. Ok? Então, o capítulo 6 fala: o fim vem, né? O título aqui do meu capítulo 6 fala sobre o fim, né? O fim daquele pessoal vai ter castigo, né? Ó, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, ok? E muitas pessoas veem aqui também a questão escatológica. Nós já temos aprendido lá desde de Isaías, Jeremias, que Deus é o Deus das nações, Deus não é um Deus nacionalista. Ele observa tudo, ele corrige a todos, ok? Farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Versículo 3: enviarei sobre ti a minha ira e farei cair sobre ti todas as minhas abominações. Versículo 4: sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 5: mal após mal, eis que vem. Né? Versículo 7: o dia da turbação. Versículo 9: assim te castigarei. O Senhor é que firo. Eu, o Senhor, é que firo. Sou eu, não é o diabo, não. Hein? Sou eu. Deus também fere. Né? Versículo 12: vem o tempo e chegado o dia em que o que compra não se alegra, e o que vende não se entristece, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão voltará atrás. Ou seja, você não vai voltar a comprar o que vendeu, por mais que você viva. Ok? 15. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consome. Lembra da pandemia? Qual era uma das grandes propostas da pandemia? Isolamento, lockdown.
Todo mundo quietinho em casa para não ser contaminado. Aqui, ó, se tu sair, tu morre. Se tu ficar trancado, tu morre. Tu não tem como correr, filho. Se tu vai para o hospital, a morte está lá. Se tá na rua, a morte está lá. Se tu fica em casa, a morte está lá, filho. Já era, filho. Tá cercado pelo castigo, pela morte. Imagina o desespero, né? Todas as mãos se tornarão débeis, versículo 17. Frágeis, mãos fracas, joelhos fracos, né? Versículo 19: a sua prata lançarão pelas ruas, o seu ouro lhe será como sujeira, nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Não adianta tentar comprar ajuda, comprar mercenário, pagar para ser, não vai adiantar nada, filho, né? Entendeu? Não vai ter nada para comprar, porque vai ter fome. O ouro não vai servir para nada, ok? Só pancada. O meu recesso, né, desviarei dele o rosto, né? Desviarei dele o meu rosto, né? O meu recesso, neles entrarão profanadores e os saquearão. Desviarei dele o rosto e profanarão o meu recesso. Nele entrarão profanadores e os saquearão. Está falando do templo aqui, ó. Recesso aqui, segundo a nota de rodapé aqui da Bíblia, plenitude, é o templo de Jerusalém será profanado. Já falamos em outros vídeos. Deus, ele construiu o seu templo, mas ele tem amor, ele tem apego às normas dele e a pessoas, não ao templo. E é o contrário no dia de hoje, né? As pessoas têm mais amor ao templo do que as obras, do que pessoas e do que os princípios de Deus. No passado, Deus que construiu o templo, ele tinha mais amor às suas leis e às pessoas, não ao templo. Tanto é que ele mandou acabar com aquilo. Fecha. Hoje as pessoas têm mais amor ao templo do que amor a Deus e do que amor às pessoas. Encerrando o versículo 26. Buscarão visões de profetas, mas buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. Ok? Não tem profecia, não tem nada. Aquilo até que você buscava lá fora, nas seleções, você não vai ter nem lá, em lugar nenhum, né? Vai perecer tudo. Cessarão as profecias, os sonhos, vocês vão ficar totalmente perdidos, apegados. Vai ser um caos. Segundo o seu caminho lhes farei, e com os seus próprios juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, vocês vão provar do próprio veneno. É isso. Ezequiel capítulo 6 e capítulo 7. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.